Olá, queridos pais, a paz de Cristo. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo para mais um vídeo orientativo da catequese familiar da paróquia Santa Catarina de Alexandria. Nós chegamos ao 33º de 41 encontros. Nós estamos dando continuidade à nossa caminhada sobre sacramentos e hoje falaremos no encontro desta semana sobre Eucaristia. A atividade tem que ser entregue na missa dominical dos dias 22 e 23 de outubro. Nós começamos falando que a Eucaristia é o alimento da vida eterna. Aprendemos já que Deus nos dá a graça santificante no batismo. Vimos também que mesmo recebendo essa graça, o ser humano acaba se afastando de Deus, mas a confissão nos dá a oportunidade de religarmos nossa vida com o Criador. Mas Deus é tão bondoso que Ele quer morar na gente, Ele quer morar em nós mesmo com nossos erros, com os nossos defeitos, e Ele fica conosco na Sagrada Eucaristia. Lá no Evangelho de São João, no capítulo 6, nós temos o discurso do pão da vida. Nós colocamos ele aqui, é importante ler junto com as crianças, é a nossa iluminação bíblica. Jesus fala claramente: quem comer deste pão viverá para sempre, o meu corpo, a minha carne é verdadeira comida e meu sangue é verdadeira bebida. Então, Jesus deixa muito claro que Ele está na Eucaristia, Ele está no pão e Ele está no vinho. A partilha do pão nos revela Jesus. Depois da ressurreição, Jesus vai aparecendo várias vezes para os apóstolos. E um dos momentos mais marcantes lá no Evangelho de Lucas é a aparição para os discípulos de Emaús. Os discípulos estão caminhando para o vilarejo de Emaús, estão tristes porque Jesus morreu, né? Eles tinham ouvido falar que Jesus tinha ressuscitado, mas não acreditavam. E Jesus aparece para eles, entra na caminhada junto com eles, eles não reconhecem Jesus. Jesus vai explicando as Escrituras, eles começam a sentir o coração deles queimando, e quando eles vão jantar, Jesus parte o pão e eles enxergam Jesus ao partir do pão. Na cada missa a gente tem essa oportunidade de enxergar Jesus no partir do pão, tem a oportunidade de, na liturgia da palavra, ouvir as leituras, ouvir o Evangelho, sentir o nosso coração queimar e depois, na partilha do pão, receber o Cristo. Esse é o pão que nos dá a vida eterna. Nós temos na sequência uma catequese do Papa Francisco sobre a Eucaristia, em que ele fala que o objetivo da vida é a doação, é a gente se doar, que Deus quis se doar num pedaço de pão, quis ficar com a gente num pedaço de pão, e na Eucaristia a fragilidade e a força, aquele pão frágil que se parte, ele é o corpo de Cristo, e esse Cristo é forte, vence a morte e nos faz fortes também. Temos um exercício pedindo para as crianças fazer um desenho sobre a Eucaristia e a partilha do pão. E nós encerramos lembrando o que o Papa nos falou: o objetivo da vida é se doar, né? E como é que nós estamos partilhando o nosso pão para quem precisa. Fechamos rezando um Pai Nosso, pedindo para Deus que a gente consiga viver a Eucaristia como alimento que transforma a gente nesta vida e nos prepara para a vida eterna. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.